Boa tarde, meus amores. Hoje, tia vai falar sobre o relevo no Brasil, certo? Nós sabemos que a nossa superfície de terra, ela é diferente de um lugar para o outro, certo? É possível perceber essas diferenças no nosso solo brasileiro, que é bastante marcado por espaço físico, ou seja, na sua forma, certo? Nós temos o relevo, temos as formas de relevo, as configurações, as variantes do relevo, certo? Então, tia vai explicar um pouco para vocês o que é o relevo, certo? Relevo, ele é um conjunto da superfície terrestre, ou seja, das diferenças de níveis, que no caso são níveis, certo? Temos o nível mais baixo e os níveis mais altos. Entre terrenos baixos ou elevados, planos ou acidentados. Ao longo do tempo, o relevo terrestre ele sofre alterações, seja por condições naturais, como por exemplo ventos, atividades vulcânicas, chuvas, terremotos, ou seja pela própria ação do ser humano, que é quando o ser humano constrói, ou quando o ser humano faz alguma coisa na Terra. As principais formas de relevo são as montanhas, planaltos e planícies. Há também as variantes de relevo, que são as mudanças ocorridas nas formas, por exemplo, no decorrer do tempo geológico, como depressões, serras, chapadas, tabuleiros, montes ou morros e patamares e outras configurações como ilhas, vales e dunas. No Brasil, ocorrem predominante os planaltos, que são os mais altos, as planícies, que são planas, certo? As depressões, as chapadas e as serras. Tia vai estar mostrando aí um mapinha, certo? Que tem um mapa do relevo no nosso Brasil, que está destacado a cor verde, que é para representar onde ficam as planícies, a rosa, que são as depressões, um verde mais escuro, as chapadas, o vermelho planaltos, certo? E o preto, onde fica as serras. E vai falar um pouquinho sobre o que é planalto, o que é planície, o que são depressões, certo? Vamos lá. Tia vai passar uma imagem aí também de um planalto. Planaltos são superfícies planas ou levemente onduladas que se estendem em terrenos elevados. A maior parte do relevo brasileiro ela é formada por planaltos. Os mais importantes são os planaltos das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. Temos também as planícies, que são grandes extensões da terra plana ou levemente onduladas também, com baixa altitude, certo? Elas têm a baixa altitude, elas não são altas, tem uma baixa altitude. Nosso território, ele possui 4 planícies principais, são a Amazônica, a do Pantanal Mato Grossense, a do Araguaia e a costeira ou litorânea, certo? E as depressões, tio, que são depressões? São áreas rebaixadas em relação ao nível do mar, ou seja, depressões absolutas, ou áreas vizinhas, que são depressões relativas. Algumas das principais depressões brasileiras são as Norte e Sul Amazônica, a do Araguaia Tocantins, e a na Amazônia Ocidental, a sertaneja do São Francisco e a do Meio Norte, que é a periférica da borda leste da bacia do Paraná e a periféria do Sul-Rio Grandecense. Essas são as depressões. Então, as depressões, elas têm que elas são rebaixadas em relação ao nível do mar. Então, geralmente, elas são perto do mar. E as chapadas? Elas são geralmente planas, com um pouco de altitude relevadas e lados que podem apresentar diversas inclinações. Ou seja, ela pode estar para frente, ela pode estar para trás, pode estar para o lado. Tá com várias direções, várias inclinações, certo? Algumas
das principais chapadas no Brasil são a da Bacia do Paraná, a do Rio São Francisco, a do Araripé, a Diamantina, a dos Parecis, a dos Veadeiros, a dos Guimarães e a do Meio do Norte. Tia vai mostrar um exemplo de cada um aí, tá bom? Serras. As serras são as áreas mais elevadas e acidentadas formadas por uma rocha da natureza diversa. Ou seja, elas são altas, certo? São elevadas, mas ela é elevada por rochas da nossa natureza. Ou seja, não está tão presente na cidade, tá bom? Temos a Serra do Mar, a da Matingueira, a do Espinhaço. Elas são as principais do nosso país. Então, de acordo com o conteúdo que tia deu, vocês vão fazer a atividade lá na página 38. Questão 1. Escreva V para verdadeiros ou F para falsos. Vocês vão denominar se é verdadeiro ou falso. Na segunda, vocês vão completar a imagem abaixo com um conjunto de serras. Vocês vão desenhar serras. Número 3, vão preencher de acordo com cada característica nossa cruzadinha. E na 4, vão desembaralhar as letras e descobrir qual palavrinha são. Na 39, vão observar, na página 39, questão 5, vão observar abaixo as formas do relevo e realizar uma pesquisa em casa e escrever o nome de cada uma delas. Se é um vale, se é uma duna, uma ilha, um monte, uma planície. Vamos conhecer para saber qual é. Na 6, vocês vão procurar no caça-palavras, certo? As principais formas de relevo terrestre. E na 4, vão pintar os retângulos em que está escrito o nome das principais formas de relevos encontradas no Brasil. Ou seja, vão pesquisar lá naquele mapinha e ver onde tem mais o que e pintar, certo? E na 5, vão usar a criatividade de vocês e representar as formas do relevo, as características do estado onde você mora. Ou seja, da nossa Paraíba, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!